Juntos no Enem. Olá, telespectadores que estão acompanhando o projeto Juntos no Enem. Nós temos hoje a nossa terceira aula de Geografia. Sou o professor João Carlos e a nossa temática hoje é Geopolítica Contemporânea. Quando nós falamos sobre geopolítica contemporânea, podemos marcar, uma data de 1989. Por que 1989? Porque tem a queda do Muro de Berlim. A queda do Muro de Berlim marca o fim de uma ordem bipolar baseada no poder militar entre duas potências, Estados Unidos e União Soviética. Era um mundo dividido na ordem leste-oeste, certo? Então, a ordem capitalismo-socialismo. Essa é a Guerra Fria. Então, a queda do Muro de Berlim é o símbolo inicial desse processo de mudança na geopolítica mundial. Então, essa queda do Muro de Berlim representou o quê? O fim das duas Alemanhas. A Alemanha Ocidental, capitalista, a Alemanha Oriental, socialista. Então, há uma reunificação das Alemanhas em 1990. Processo de reunificação que marca, digamos assim, esse fim dessa ordem bipolar. Certo? Então, a partir de 90, nós temos um novo cenário. Um cenário no qual, em 91, vai ter o quê? O fim do Império Soviético. A ex-União Soviética é formada por 15 repúblicas. Dessas 15 repúblicas, 3 se tornam independentes. Letônia, Estônia, Lituânia. As demais 12 repúblicas formaram a chamada CEI, Comunidade dos Estados Independentes. Então, um processo de transição de uma adoção de um socialismo para o capitalismo. Eles passam a adotar o capitalismo a partir de quando? A partir dos anos 90, início dos anos 90. Então, vocês podem ver o seguinte, que esses fatos foram marcantes na geopolítica do momento, do período. Além disso, vários países da Europa, eles também modificaram-se. Países que existiam deixaram de existir. Como eu falei, as duas Alemanhas passou a ser uma Alemanha só. Tá? A ex-Iugoslávia, que era um país só, tornou-se vários países, dividido em Sérvia, em Croácia, Bósnia, Macedônia, Eslovênia. A antiga Tchecoslováquia foi dividida em duas, República Tcheca, República Eslováquia. E como eu falei há pouco tempo, a União Soviética, que era um país só, tornou-se 15 países, certo? Então, o fim da Guerra Fria, ele rompeu a lógica da então existente bipolaridade, transpondo para uma nova realidade, uma realidade de uma multipolaridade. Multipolaridade econômica. Antes era uma bipolaridade militar. Essa multipolaridade econômica passa a ter 3 polos de poder: Estados Unidos, Japão e União Europeia. Okay? Ocorreu um avanço e massificação do processo de globalização, com a integração maior de várias regiões do planeta, a expansão dos meios de transporte e comunicações, com a expansão maior de capitais. O que se viu foram novos modelos de reorganização política e econômica. Então, a palavra globalização, ela começa a soar mais familiar a todos nós. Globalização na prática é um processo muito antigo, não é desse período da mudança da ordem bipolar para a ordem multipolar, mas a palavra globalização torna-se mais presente no nosso dia a dia. Então, paulatinamente, a esse momento, o que é que ocorre? Avanço cada vez maior dos meios de transportes, avanço cada vez maior dos meios de comunicação. Então, o mundo começa a ter aquela cara de integração, maior integração. Tanto é que nos anos seguintes, ocorreram várias integrações regionais, formação de vários blocos regionais, NAFTA, Mercosul, União Europeia, APEC e outros blocos secundários. Okay? Nós também temos uma nova configuração do ponto de vista de governança do sistema capitalista internacional. Então, antes dessa multipolaridade, existia o quê? Existia o chamado G7, grupo dos 7 países capitalistas mais ricos do planeta. Eles comandavam, digamos assim, o sistema capitalista. Então, o G7 formado por quem? Estados Unidos, Japão, Alemanha, Reino Unido, França, Itália, Canadá. A partir dessa multipolaridade, viu-se a necessidade de integrar a Rússia a esse grupo, já que a Rússia estava passando por um processo de transição. Um país que, enquanto a União Soviética era socialista, quando torna-se Rússia, ela adere ao capitalismo. E por que a Rússia foi integrada a esse grupo? E aí tornou-se G8. Porque a Rússia é uma potência militar, uma potência bélica fortíssima, mesmo estando passando por crises econômicas, uma potência bélica fortíssima, uma potência energética
A Rússia tem boa parte, digamos assim, das reservas de gás natural do planeta. Cerca de 1/5 do gás natural do planeta está na Rússia. A Rússia tem grandes reservas de petróleo. A Rússia tem domínio de tecnologia de ponta. Então isso fez com que a Rússia tornasse também um ator importante nesse cenário, né, de governança, digamos assim, do sistema capitalista internacional. Então a Rússia passa a integrar esse grupo formando o chamado G8. Porém, mais recentemente, esse grupo foi ampliado para o chamado G20. Quem é o G20? O G20 é formado por G7, nós falamos há pouco tempo, mais a Rússia, G8, mais vários países como Brasil, Austrália, Turquia, Arábia Saudita, México, Indonésia, Coreia do Sul e União Europeia. É importante destacar isso, a União Europeia faz parte do G20, mas tem também o quê? França, Alemanha, né? Que também já era do antigo G8. Então por que a União Europeia faz parte do G20? Porque a União Europeia representa outros países, né, nesse bloco. Então a União Europeia tem uma cadeira cativa no chamado G20. Ok? A formação dos blocos econômicos, a PEC, União Europeia e Mercosul, é um fato marcante também durante os anos 90. Além desses três, existem outros blocos, NAFTA, né, e outros blocos mais regionais, alguns blocos na África, na própria América Andina e assim por diante. Ok? Então aqui nós temos um quadro que mostra esses países do G20. Certo? Então esses países G20 representando o quê? A governança do sistema capitalista internacional. Tá? Novas pautas surgem a partir de uma nova configuração de um sistema capitalista, desse processo de globalização. Que pautas são essas? Questões ambientais. Cada vez mais a questão ambiental torna-se necessário para as discussões. O perigo, né, eminente de desastres ambientais, a questão do aquecimento global. O aquecimento global passa a ser cada vez mais um tema, né, presente em todas as rodas de discussões. Então, quando se fala assim G20, tá, você não é só a questão econômica, não. Existem reuniões que vão tratar da questão ambiental, tratar da questão do terrorismo internacional, a preocupação social, a questão da fome, da miséria, as desigualdades sociais do planeta. É interessante destacar que todos os anos existe o chamado Fórum Econômico de Davos, na Suíça. Esse Fórum Econômico de Davos, ele é justamente uma reunião que tem esses participantes do grupo do G20 para discutir temas que estão na pauta, digamos assim, do momento. Tá? Então, o Fórum Econômico de Davos ocorre anualmente na Suíça. Novas potências militares. Tá bom? Então, se antes era União Soviética e Estados Unidos, então torna-se uma nova configuração com Estados Unidos, né? A própria Rússia ressurgindo do ponto de vista militar, né? A China como uma potência regional também do ponto de vista militar e outros países que começam também a demonstrar um certo desenvolvimento do ponto de vista militar. Tá? Você tem, por exemplo, o Irã ameaçando, né, digamos, na questão do Oriente Médio. Tá? Você tem uma Turquia como uma média potência nuclear militar lá naquela região entre Europa e Ásia. Novos países que passam a ter também acesso a armas atômicas, como, por exemplo, Índia e Paquistão. Tem a questão da Caxemira lá, que eles vivem se ameaçando. Tá bom? Competição tecnológica. Hoje, é claro, muito evidente no mundo contemporâneo, essa questão da competição tecnológica. E tem uma palavrinha que eu vou falar com vocês mais na frente, que é o quê? A chamada guerra híbrida, a competição tecnológica. Porque no mundo hoje, no mundo capitalista, na globalização presente nos dias atuais, o poder das nações se baseia em dois pontos, né? Poder de tecnologia e o poder de capitais. Quem detém tecnologia e capitais, né, está à frente dos demais países, certo? Questões sociais, muito presentes. Tá? Então vocês imaginem o seguinte, dos anos 90 para cá, tá, existiram vários conflitos regionalizados, né? Existiram vários momentos de que povos, né, algumas guerras civis internas que forçaram migrações de povos para outros lugares. A questão da fome piorando, a questão da violência piorando, a questão do terrorismo internacional também impactando nisso, fazendo com que pessoas, né, migrassem de seus países para outros países. Então isso aí é algo também muito presente nos dias atuais, né, como as chamadas migrações internacionais. E espionagem eletrônica. Então são pautas levadas a cabo por esse G20, né, nos dias atuais em relação às suas negociações, aos seus debates. Outro importante momento dessa questão geopolítica contemporânea é a invasão que a Rússia fez à Ucrânia esse ano, a guerra da Rússia com a Ucrânia.
Porém, vamos voltar um pouquinho no tempo, vamos voltar a 2014, quando a Rússia ela anexa a região da Crimeia. A Crimeia era uma província ucraniana. E a Rússia invade em 2014 a Crimeia, né, e anexa esse território. Ao fazer isso, a Rússia ampliou o seu litoral. A Rússia ela tinha um litoral aqui nessa parte, né, um litoral pequeno. Tá? Então, a dificuldade de escoar a produção russa, né, se dava porque, ao passar por esse estreito aqui, de um lado estavam as tropas ucranianas. E isso, de certo modo, né, era algo que mexia, digamos assim, com a estratégia russa. Então, a Ucrânia tensionava entrar na União Europeia. A Ucrânia entrando na União Europeia, isso iria implicar em quê? Implicar em dificuldades econômicas para a Rússia, já que a Rússia tem na Ucrânia um grande parceiro comercial. Então, na hora que a Ucrânia entrasse na União Europeia, ia dificultar cada vez mais as relações econômicas da Rússia. Ela vai e invade a Crimeia. Esse ano, 2022, o que é que ocorreu? Além da questão da possibilidade da Ucrânia fazer parte da União Europeia, tem a questão da expansão da OTAN. A Ucrânia sinaliza para a OTAN, né, a instalação de bases em seu território. E isso, né, afetou o quê? Afetou a Rússia. Porque não aceitando a Ucrânia, a OTAN chegar próximo do seu território. A OTAN chegar nas barbas da Rússia. Então a Rússia, num momento de contra-ataque, o que é que ela faz? Invade a Ucrânia e estabelece uma guerra a partir de fevereiro desse ano. Essas províncias de Luhansk e Donetsk eram províncias que, de certo modo, já tinham uma grande parte da população pró-russa. E o que é que os russos foram justificar? Essas duas províncias, né, formadas por povos que são aliados a nós, povos que querem fazer parte da Rússia. Então a justificativa foi essa. Tá? Então é uma guerra que está se estendendo bastante e isso tem impactado bastante a economia mundial. Tá? A questão, por exemplo, dos fertilizantes, a questão do trigo da Ucrânia, os fertilizantes da Rússia, né? Algumas sanções que a Rússia tem sofrido, a questão energética, principalmente, né? O gás russo, que ele é utilizado onde? Utilizado na Europa. E está chegando agora o período o período do inverno europeu, e a preocupação é muito grande. Por quê? Porque boa parte das residências europeias, elas utilizam o gás russo para aquecimento. E aí, será que esse gás russo vai faltar para aquecer os lares europeus durante o inverno? Essa é a grande preocupação. Tá? Então, as sanções contra a Rússia, né, elas têm sido fortes, mas a Rússia tem essa carta na manga, a questão energética, a questão do gás natural que serve para abastecer residências nos lares europeus. Ok, voltando aqui um pouquinho, nós podemos destacar o quê? Interferência do Conselho de Segurança da ONU contrabalançando com o poder dos Estados Unidos. Então, o Conselho de Segurança da ONU, ele é formado por 5 países, né, que têm assento permanente e 10 temporários. Quais são os 5 países com assento permanente? Rússia, Estados Unidos, China, Reino Unido, França. Tá? Então, na hora que você tem um país como a Rússia, de certo modo, impondo suas vontades, ela vai de encontro aos interesses americanos. E o Conselho de Segurança da ONU é muito claro. Qualquer um dos 5 países membros permanentes, se qualquer um tiver um veto, não pode ter, digamos assim, alguma ação da ONU para aquela determinada temática. Tá? E a Rússia contrabalanceia cada vez mais esse poder com os Estados Unidos. Ok. Questão da Síria. A questão da Síria em relação aos russos, ela é muito importante. A Síria é um país que desde 2011 vive em guerra civil. A guerra civil da Síria, de 2011, ela é fruto do processo que teve da chamada Primavera Árabe. O ditador lá da Síria, Bashar al-Assad, ele não foi deposto. Tá? E aí os rivais de Bashar al-Assad tentaram destroná-lo. Só que ele passou a utilizar o quê? A força contra os seus opositores. E surgiu essa guerra civil. E a Síria, ela passa a ter o apoio de quem? Da Rússia. Historicamente, Rússia e Síria têm relações importantes. Existem bases russas na Síria. Então, a Rússia, de certo modo, ela impediu que a ONU, por exemplo, ela fizesse alguma intervenção durante a guerra civil da Síria. Porque a Rússia se opôs a isso, tal como também a China. Certo? Então, nós temos hoje rumo à ordem tripolar, Estados Unidos, China e Rússia. Então, a ordem bipolar hoje é uma ordem tripolar.
essa ordem tripolar aqui do ponto de vista militar, tá? Aquela ordem multipolar é econômica, a tripolar é do ponto de vista militar, certo? Voltando aqui um pouquinho, só para destacar que nessa região aqui, essa região é a região do Cáucaso, que eu falei há pouco tempo da Chechênia. Essa área do Cáucaso é uma área que tem ela é super estratégica para a Rússia, porque aqui tem enormes reservas de gás natural, além de ter o quê? Gasodutos que, de certo modo, estão nessa região. Então, quando nós falamos de Cáucaso, nos referimos aqui a uma região entre o Mar Cáspio e o Mar Negro, certo? Necessidades estratégicas. Olha só, acordos para escoar a produção chinesa, tanto pelo Ártico, navegação, quanto pela Transiberiana ferroviária. Essas necessidades estratégicas referindo-se à Rússia. Tá? Então, olha só, aqui nós temos esse infográfico que mostra as vantagens de se utilizar a navegação pelo Ártico. Por que pelo Ártico? O Ártico ele é uma região, uma área que tem sofrido nos últimos anos pelo aquecimento global uma redução das suas calotas polares. Na época do inverno, o Ártico ele se expande. No verão, ele derrete, degela, digamos assim, tá bom? Acontece que nos últimos anos o que é que tem ocorrido? A expansão do Ártico não tem sido o máximo que deveria ser. E o degelo do Ártico tem sido mais do que deveria ser. Resultado, abre-se possibilidade para uma maior navegação pelo Ártico. E o que é que isso tem a ver entre Rússia e China? Tem muito a ver. A China é grande produtora mundial de bens industrializados. E a China precisa escoar seus bens industrializados. E a China precisa ter acordos com a Rússia para o quê? Navegar pelo Ártico. Por quê? Porque boa parte aqui da navegação do Ártico se dá em águas russas. O mar territorial russo. Então tem que ter um acordo entre eles para permitir essa navegação. Então a Rússia permitindo essa navegação. Então um acordo estratégico. Olha só, daqui de Busan da Coreia, que é um dos 10 maiores portos do planeta. Tá? Então de Busan da Coreia para o porto de Bremerhaven na Alemanha, tá? Essa viagem são 20.700 quilômetros, passando pelo Canal de Suez. Tá? Passando pelo Ártico, essa mesma viagem, 13.600 quilômetros. Tá? Claro, nós sabemos que o Ártico ele é navegável, não é o ano todo, ele é navegável parte do ano, sobretudo na época lá no hemisfério norte, meio do ano, quando está lá no verão. Né? Agora, dezembro, começa o inverno, então dificulta um pouco mais a navegação. Tá? Mas esse aquecimento global tem permitido maior facilidade para essa navegação. Mas olha só, quando eu tenho 20.700 quilômetros aqui e aqui eu tenho 13.600 quilômetros, significa o quê? Significa uma brutal economia. Uma brutal economia de combustíveis, brutal economia de tempo. Tá? Então esse acordo é um acordo importantíssimo. Tá? Aqui tem o Canal de Suez. O Canal de Suez ele é um canal que tem o quê? Que tem uma rota de navios muito intensa. Mas vocês devem lembrar que recentemente teve um acidente no Canal de Suez, onde o navio ficou o quê? Ficou atravessado o Canal de Suez. Então, alguns dias, né, o comércio internacional, parte do comércio internacional ficou bloqueado. Cerca de 1/5 do comércio mundial que passa pelo Canal de Suez ficou travado durante alguns dias. Certo? Então, novas rotas são necessárias para quê? Para que não se dependa tanto aqui do Canal de Suez. Ok? Outro acordo importante tem a ver com o quê? Tem a ver com o chamado deslocamento de cargas através de quê? Através da Transiberiana. A Transiberiana que é o quê? Que é uma ferrovia russa e que os chineses também estão utilizando para quê? Para levar cargas para a Europa. Tá? Diminuição do tempo de transporte de cargas para a Europa. Então isso é fundamental para os chineses, né? Ou seja, economia de tempo, economia de fretes, né? Incrementando cada vez mais a potencialidade de lucros. Então daí o acordo com a Rússia, daí esses acordos com a Rússia. Guerra híbrida, guerra comercial. Então a guerra híbrida claramente é o que existe hoje no mundo. É uma guerra comercial. A busca pelo protagonismo comercial. A China, nós sabemos que é o quê? É um grande produtor mundial de bens industrializados. A China exporta muito para o mundo todo. E isso, de certo modo, é algo que interfere, por exemplo, em interesses americanos.
Os Estados Unidos, né, se sentem incomodados com esse crescimento chinês em termos de exportações. Então existe claramente uma guerra híbrida no planeta, a guerra comercial. Tá? Então esse acordo que eu falei sobre navegação, pelo Ártico, sobre o transporte de cargas pela Transiberiana, faz parte da guerra híbrida. Tá? Mais recentemente, o que é que nós destacamos? Taiwan, que é uma província, para os chineses é uma província deles, mas o Taiwan é um país independente. Taiwan tem um certo apoio dos Estados Unidos. E a China diz que Taiwan pertence a ela. Qual é o problema lá em Taiwan? 95% dos semicondutores no mundo produzidos em Taiwan. E os Estados Unidos não querem permitir que a China vá e anexe Taiwan. Tá? Então, esse ano, recentemente teve a visita da secretária de Estado americana, né, Nancy Pelosi, aliás, a presidente da Câmara dos Deputados dos Estados Unidos, Nancy Pelosi, a Taiwan. E isso criou cisões entre China e Estados Unidos, pelo fato de Taiwan produzir grande parte dos semicondutores no mundo. E semicondutores é uma pecinha que é necessária para vários produtos que são produzidos hoje. Carros, eletroeletrônicos. Então, ter o acesso a semicondutores é fundamental. E Taiwan tem quase que o domínio, né, da produção de semicondutores no mundo. E isso é algo que estremece as relações entre China e Estados Unidos. Tá? O gás russo, para a Europa Ocidental, eu falei há pouco tempo, a necessidade que a Europa tem desse gás russo é uma necessidade muito forte. Aquecimento global, degelo do permafrost na Sibéria, né? Aumento da produção agrícola na Rússia e perigos para o aquecimento global. Pois bem, eu falei há pouco tempo do aquecimento global em relação ao Ártico, mas esse aquecimento global também, hoje, né, ele faz parte de quê? Ele interfere na questão do permafrost. O que é o permafrost? É um solo que ele é congelado. Né? Tem a parte superficial e tem um gelo um pouquinho abaixo do solo. Então esse permafrost está descongelando. Pode ser bom para a agricultura? Pode. Na verdade, a produção agrícola na Rússia está aumentando. Porém, isso é um perigo do ponto de vista ambiental. Por quê? Olha só, a mudança climática provoca o aumento das temperaturas. Né? No segundo momento, o permafrost, que é isso aqui, que é essa camada congelada, ele esquenta. A matéria orgânica se decompõe por causa do degelo. Esse processo libera CO2 e metano na atmosfera. Tá? Aumenta a concentração de gases de efeito estufa que contribui para a mudança climática. Então isso é um ciclo. Permafrost, o degelo do permafrost hoje é um perigo eminente para a humanidade. Certo? Então essa matéria orgânica que foi congelada há milhares de anos, certo? Ela está o quê? Ela está descongelando e essa matéria orgânica está sendo o quê? Está sendo, de certo modo, ela está sendo liberada para a atmosfera através de CO2. E isso nós sabemos que é extremamente prejudicial para o meio ambiente. Tá bom? Até meados da década de 70, era um país basicamente rural. Só que a China, ela passa a ter o quê? As suas 4 modernizações a partir da metade dos anos 70, 78 mais ou menos. E a China teve um rápido crescimento econômico nos últimos anos. Tá? Então a China ela começa cada vez mais, né, graças ao seu desenvolvimento econômico, ela começa a se fortalecer também do ponto de vista militar. E a China, ela tem claramente a questão da busca pelo domínio de ilhas, né, que ficam próximas ao seu litoral, certo? As chamadas ilhas artificiais. Eles criaram ilhas artificiais para expandir seu mar territorial. Então, olha só, aqui existem as águas territoriais reclamadas pela China, por causa dessas ilhas aqui que foram criadas, tá bom? Então, a China diz, olha, essa ilha aqui é minha. Então, a partir daqui eu tenho 12 milhas que são minhas águas territoriais. Muitas ilhas artificiais e outras ilhas que são naturais. Tá? Então, aí a China buscando, né, reivindicando novas áreas para si, novas áreas do ponto de vista dos oceanos, para si, os chamados áreas territoriais reclamadas pela China. Tá bom? Então, olha só, aqui são as ilhas em disputa. Né? Ilhas Paracelso, né? Os arrecifes de Scarborough, tá? Ilhas Spratly, tá? Então várias ilhas que fazem parte, estão próximas ali ao território da China. Então ela reivindica para si essas ilhas, certo? Saída dos Estados Unidos do Acordo Transpacífico, TPP, campo aberto para a China ser a protagonista. O que foi o TPP? Esse Acordo Transpacífico, tá bom? O Acordo Transpacífico não incluía a China.
dominado pelos Estados Unidos. Canadá, Estados Unidos, México, Peru, Chile, né, no continente americano, Nova Zelândia, Austrália, Malásia, Singapura, Brunei, Vietnã e Japão. A China de fora desse acordo. Só que Donald Trump, ele tira os Estados Unidos desse acordo, né, quando ele tornou-se presidente. Então, a saída dos Estados Unidos desse acordo transpacífico abriu possibilidade de novo para a China ela se aproveitar disso e ampliar suas relações com esses países aqui. Tá bom? Então, o acordo transpacífico, primeiramente liderado pelos Estados Unidos, os Estados Unidos saiu depois do governo Trump, a partir do governo Trump. Certo? Então, isso abriu espaço para a China evoluir mais com negociações com esses países aqui dessa região. Influência econômica forte sobre o continente africano, obras de infraestrutura, relações comerciais. Então, é claro, muito claro hoje, a presença chinesa em território africano. Tá? As potências europeias, Estados Unidos, não se interessaram tanto pela África, e a China foi e começou cada vez mais a negociar com os países africanos. Não se interessou tanto por quê? Porque é um continente que, de certo modo, tem ainda uma presença muito forte de desigualdades, muitos pobres, né? Então não tiveram tanto interesse do ponto de vista comercial. E a China se aproveita disso e começa a fincar raízes, né, econômicas no continente africano. Tá? Ampliação de parcerias comerciais na América Latina. Brasil, por exemplo, tem na China seu principal parceiro comercial. Certo? Estados Unidos. Controle e vigilância de várias vastas regiões do planeta, as chamadas frotas navais. Os Estados Unidos, eles têm várias frotas, são 7 frotas americanas, tá? Espalhadas pelo mundo todo. Então, isso é o quê? É uma forma de impor controle em várias regiões do mundo. As chamadas frotas americanas. A 5ª frota, por exemplo, está no Oriente Médio, estacionada no Oriente Médio, que é a maior frota que tem fora do território dos Estados Unidos. A 4ª frota, por exemplo, ela está onde? Aqui na América, no Oceano Atlântico, né? Na chamada Oceano Atlântico Sul. Tá? São várias frotas que eles têm em vários países do planeta. Políticas nacionalistas do governo Trump. Tá? Então, Trump, ele, durante seu governo, ele colocou muito fortemente a questão do nacionalismo, né? A defesa pelos interesses americanos, interesses estadunidenses. Trump foi muito forte, muito incisivo nesse sentido, tá bom? Enormes gastos bélicos. Os Estados Unidos é um país que tem um orçamento bélico incrível, imenso, tá? Então, mantendo, de certo modo, seus interesses econômicos em várias partes do planeta, né? Daí porque esses enormes investimentos bélicos, certo? Crises internas, migração ilegal, desemprego. Tá? Então, os Estados Unidos é um país que sofre, né, digamos assim, ele faz o que? Ele faz fronteira com o México e ele sofre com a entrada de imigrantes ilegais. A fronteira dos Estados Unidos com o México é uma fronteira que ela é super vigiada, mas mesmo assim, imigrantes ilegais, muitos deles conseguem chegar ao território americano, né? Muitos deles são deportados. Então, é uma situação de crise constante envolvendo a fronteira americana com o México. Tá? Competição mundial sobre novas patentes. Tá? E aí vem a questão da guerra híbrida. A guerra híbrida com quem? Com a China. Então, novas patentes, digamos assim, que são de produtos que são descobertos pelo mundo afora. Tá? Então, as patentes representam um processo que gera muito lucro. Tá? Quem detém patentes? Quem detém patentes detém tecnologia. E tecnologia hoje é um ativo fortíssimo no mundo globalizado, no mundo capitalista. Tá bom? Desequilíbrio comercial, especialmente com a China. Tá? E aí nós temos a seguinte situação. Aqui são as regiões industriais dos Estados Unidos. Tá? O nordeste dos Estados Unidos, aquela área mais tradicional, tá? A área tradicional de indústrias, tá? O chamado Vale do Silício aqui, Silicon Valley, né? E o Silicon Prairie, ou seja, das pradarias. Essa parte aqui que fica em Miami, né? A questão do turismo, né? A questão da indústria aeroespacial, tá bom? A questão do petróleo aqui, indústria aeroespacial também. Aqui é o Silicon Valley, que é o Vale do Silício, indústrias ligadas a tecnologias de informática, tecnologias modernas e tal. Então, essa região aqui, por exemplo, eu queria dar um destaque para Detroit. Detroit, antiga capital do automóvel. Tá? Então, Detroit, nos anos 50, 60, Detroit é uma cidade que chegou a ter 2 milhões de habitantes. Hoje, Detroit tem cerca de 700 mil habitantes. Uma cidade que evoluiu. Isso por quê? Porque houve uma saída muito grande de indústrias daqui,
sobretudo automobilísticas, para outras regiões do planeta. Então houve uma certa involução. Então essa área aqui é uma área de indústrias mais tradicionais. Do outro lado existe a Europa. Tá? Então de um lado os Estados Unidos, do outro lado a Europa para o Oceano Atlântico. Essa região aqui desenvolveu-se nos últimos 30 ou 40 anos porque é o lado do Pacífico, que está voltado para onde? Voltado para a China, Japão e tigres asiáticos. Vamos finalizar a nossa aula de hoje falando sobre a União Europeia. A União Europeia é um bloco criado nos anos 90, certo? Vários países da Europa, e que esse bloco ele passou a ter, né, digamos assim, nos últimos anos, algumas cisões, alguns problemas. Podemos destacar primeiramente quem? A situação dos países que não adotaram o euro. O Reino Unido não adotou o euro. Não só o Reino Unido, como alguns outros países não adotaram o euro. Mas o Reino Unido era bem emblemático. O Reino Unido ele manteve sua moeda chamada libra esterlina. Então isso era um ponto de divergência em meio ao bloco União Europeia. Diferenças de PIB. Você tem Alemanha, França, Reino Unido, tá? E países que não tinham um PIB tão elevado quanto esses três. Essas diferenças de PIB, né, também faziam que parte de algumas cisões, algumas dificuldades de relacionamento desses países. Socorro financeiro aos PIGs. Quem eram os PIGs? Portugal, Irlanda, Itália, Grécia, Espanha. Após 2008, esses países não tinham desenvolvimento econômico satisfatório. Eles não fizeram a lição de casa do ponto de vista econômico, do ponto de vista de equilíbrio das contas. Muitos deles tiveram contas muito negativadas. Necessitaram de quê? De empréstimos da União Europeia, do Banco Central da União Europeia. Uma coisa bem interessante é falar sobre a Grécia. A Grécia, ela chegou a dever 150% do seu PIB, certo? Então, tiveram cortes de investimentos, cortes em salários, aposentadorias, para tentar reequilibrar a economia da Grécia. Tá? Então, a União Europeia emprestou dinheiro, mas aí impôs aos cidadãos gregos, portugueses, italianos, irlandeses, espanhóis, muitas sanções, muitos sacrifícios, certo? Disputa de influência entre Alemanha e França, os dois protagonistas da União Europeia. Eles sempre mantiveram o protagonismo. O Reino Unido era como se fosse um pouco excluído desse protagonismo exercido por Alemanha e pela França. Crise dos refugiados, especialmente os sírios. Os sírios que, a partir de 2011, devido a uma guerra civil, eles migraram para onde? Para países próximos lá no Oriente Médio, mas muitos deles foram para a Europa. E aí a União Europeia, eles criaram uma resolução para que os países da União Europeia, tá, eles recebessem os sírios. Criaram-se cotas de imigrantes. Nessas cotas de imigrantes, né, estabeleceu que o Reino Unido iria receber 20 mil imigrantes. E aí o Reino Unido não aceitou essa imposição da União Europeia. Certo? Não aceitou. Porque, ora, nós... Segundo o Reino Unido, nós é quem devemos estabelecer quantos imigrantes receberemos e não a União Europeia nos impor uma cota. Então, isso foi um estímulo ao plebiscito que deu início ao Brexit. Né? O plebiscito que foi feito no Reino Unido que levou ao Brexit. Tá? Então, a revolta de parte da população, digamos, do Reino Unido, contra essa imposição da União Europeia, fez surgir um plebiscito onde as pessoas foram votar, saber se queriam se manter na União Europeia ou não. Pois bem, esse plebiscito, né, tá aqui o Reino Unido, você tem a Inglaterra, País de Gales, Escócia e Irlanda do Norte. Tá? Então, claramente, o que é que teve? A Irlanda do Norte, tá, digamos assim, tem aqui, ficar na União Europeia, Irlanda do Norte e Escócia. Mas a Inglaterra, que é o país mais populoso, a maioria foi para sair da União Europeia, tá bom? Então, na verdade, Inglaterra e País de Gales sair, Escócia e Irlanda do Norte ficar. Mas o peso geral de população maior da Inglaterra fez com que o Reino Unido, né, resolvesse sair da União Europeia, tá bom? Então, voltando aqui à questão dos refugiados, esse mapa ele mostra o quê? Ele mostra as rotas, digamos assim, de migrações que tem lá da África, da Ásia para a Europa. Okay? E aqui especificamente, por exemplo, né, vocês veem o seguinte, essa parte aqui do oriental, os sírios saindo por aqui e chegando na Europa, muitos deles buscando a Alemanha, tá bom? Então essa crise de refugiados, ela alimentou, né, essa questão do Brexit. E aí o Brexit fez o seguinte, a saída do Reino Unido do bloco econômico.
Desde 31 de dezembro de 2020, o Reino Unido oficialmente está fora do bloco econômico, União Europeia. Ou seja, desde 1º de janeiro de 2021, ele não mais faz parte mais da União Europeia. Ok? Vamos ver aqui algumas questões. Questão 1. Reino Unido decide deixar a União Europeia em referendo. Em decisão histórica que tem potencial para mudar o rumo da geopolítica mundial pelas próximas décadas, os britânicos decidiram em referendo deixar a União Europeia. A opção de sair venceu e a de permanecer no bloco por mais de 1 milhão de votos de diferença. Em relação à União Europeia, bloco econômico ao qual o Reino Unido estava integrado, é correto afirmar que, letra B, não parou de expandir desde a sua fundação, chegando a ser composto por 27 países, tanto da Europa Ocidental quanto Oriental, incluindo o Reino Unido, atualmente em processo de saída do bloco. O Reino Unido não faz mais parte do bloco econômico da União Europeia. Certo? Questão 2. Depois de 5 anos de negociações, os Estados Unidos e o Japão selaram o Acordo de Associação Transpacífico, TPP, em sigla em inglês, com outros 10 países. O Pacto de Livre Comércio une 40% da economia mundial e pode se transformar no maior acordo regional da história. A formação da Zona Econômica da Bacia do Pacífico pelos Estados Unidos tem como objetivo, letra B, reduzir o crescimento econômico e a expansão da influência chinesa na região. Mas vale salientar que os Estados Unidos eles deixaram o TPP. Né? Mas o objetivo era justamente o seguinte, diminuir a influência chinesa na região da Transpacífico. Bom? Questão 3. No início dos anos 2014, de maio de 2014, a instalação da plataforma petrolífera de perfuração HYSY 981 nas águas contestadas do Mar da China Meridional suscitou especulações sobre as motivações chinesas. Na avaliação de diversos observadores ocidentais, Pequim pretendeu com esse gesto demonstrar que pode impor seu controle e dissuadir outros países de seguir com suas reivindicações de direito e exploração dessas águas, como é o caso do Vietnã e Filipinas. Da questão 3, das alternativas aqui, a correta é a letra D, jurisdição da soberania territorial. É isso, alunos, estamos encerrando nossa aula por hoje. Um grande abraço a todos, um grande abraço a todo o Rio Grande do Norte. Valeu! Juntos no Enem.